Salve, salve, galera! Primeirão, O papai chegou! professor Alex, Geografia. Essa semana a gente vai fazer uma aula diferenciada. Por quê? Nós vamos fazer um aulão revisão dos conteúdos para a nossa P1 desse segundo trimestre. Assim que vocês estiverem com as provas em mãos, segundo o agendamento de entregas da direção do colégio, vocês logo vão perceber no cabeçalho da prova que eu já identifiquei as páginas que a gente vai estar aproveitando os conteúdos na P1. E nesse aulão de hoje a gente faz uma retomada, pelo menos dos principais conceitos que vocês vão encontrar aí na prova. E na semana também, na data da prova, a gente volta a falar desses conteúdos. Podemos fazer inclusive, uma prova orientada, ok? Para que todos tenham o melhor aproveitamento aí de conteúdos e os melhores resultados, ok? Vamos nessa? Aqui não, neném! Então a nossa prova vai ser do volume 2, a unidade 4, que tem como tema Geologia, Estrutura e Idade da Terra, ok? Vamos aos aspectos mais importantes desse aulão de revisão. Primeiro momento aqui é uma definição da importância da geologia, dessa ciência, independente da geografia, e como ela é utilizada como uma forma de entendimento, dos acontecimentos, das transformações geológicas ocorridas no nosso planeta. É mais uma referência, à importância da ciência, uma vez que ela comprova a dinamicidade, o fato do planeta Terra ser dinâmico. O texto e o gráfico aqui demonstram essa forma, de coleta de materiais que permitem, principalmente rochas, que permitem aos geólogos um estudo e um conhecimento, sobre fatos e acontecimentos do nosso planeta. Todo um esquema aqui de escavação arqueológica, de coleta de materiais, inclusive aí a participação de outros profissionais, geógrafos, arqueólogos, paleontólogos, sociólogos, enfim, historiadores em cada área da ciência contribuem para esses estudos e para essas informações, para esse conhecimento, ok? Na prática, a gente está vendo aqui a questão da evolução dos sistemas, que nada mais é a interatividade entre os domínios naturais do nosso planeta. Quais seriam esses domínios naturais? A litosfera, inclusive pela ordem de formação, a litosfera, domínio rochoso, sólido, rígido do nosso planeta. A atmosfera, o domínio gasoso, que a gente deu início aos estudos agora na apostila volume 3, as atmosferas primitivas, toda a evolução e transformação também do domínio gasoso do planeta. Na sequência, a formação da hidrosfera, o domínio líquido, as águas do planeta, e o surgimento da vida e a evolução da vida no planeta. Então, litosfera, atmosfera, hidrosfera, junto da biosfera, e a interatividade, a interação entre esses domínios que possuem características distintas, porém estão todos integrados, estão todos conectados. E a principal fonte de energia desses domínios naturais seria a energia solar. Ok? Aqui uma retomada da evolução desses sistemas, que é mais ou menos já o que eu disse. E num primeiro momento, a teoria da evolução da Terra, da formação, do planeta Terra, que no início não havia superfícies sólidas, na verdade.
A origem do nosso planeta remonta ao período de formação do próprio Sistema Solar, que é de aproximadamente aí 4,6 a 5 bilhões de anos. E a concentração de matéria e de energia, né? Fragmentos, né, de poeira cósmica e fragmentos rochosos. Curioso, um planeta tão complexo quanto o nosso ter na sua origem, né, componentes relativamente simples, mas que deram origem ao nosso planeta e evolução e formação aí, né, como relata o texto, e a gente pode visualizar aqui na imagem a partir da formação da litosfera, né, de um processo de solidificação da camada externa do planeta, da crosta terrestre, né, ou litosfera, como chamamos. Na sequência, é bem importante aqui esse subtítulo que fala de tempo da Terra e tempo da humanidade. Por quê? Porque nós temos que ter muito clara a diferença entre esses dois conceitos. O tempo da Terra é o tempo geológico. É o tempo que relata os acontecimentos e fatos ocorridos do nosso planeta. Então se trata de um intervalo de tempo muito maior, em torno de 4,6 bilhões de anos, é o tempo geológico. Já o tempo da humanidade é o tempo histórico, né, do surgimento dos primeiros, né, primatas, os primeiros ancestrais que deram origem à espécie humana. Aí é o tempo histórico, é o tempo da humanidade, em milhões de anos, né? Então existe uma diferença considerável aí nessa escala de tempo. Pelo fato do tempo da Terra, repito e destaco aqui no texto, o tempo geológico ser tão grande, ser de bilhões de anos, cientistas estudiosos optaram em uma divisão e subdivisões desse tempo, né? Daí surge a escala geológica, o tempo geológico contado, e dividido e subdividido. A primeira divisão desse tempo é o que chamamos aqui de éons, tá? Já vou encontrar aqui onde a gente consegue observar esses intervalos de tempo segundo a contagem, né, da escala geológica ou do tempo geológico. Então olha aqui, ó, éons. Então nós temos grandes intervalos de tempo denominado de éons. É o éon Adiano, Arqueano, Proterozoico e o éon Fanerozoico. Então nós temos 4 éon. A tabela aqui deixa isso muito bem claro. 4 éon, ó. Éon Adiano, no início, né? Olha lá, fase de acreção da Terra, havia total ausência de vida, por isso é chamada Era Azoica, sem vida. As primeiras formações rochosas, o processo de resfriamento da Terra, então tudo isso acontece no éon Adiano. Na sequência, o éon Arqueano, onde surgem os primeiros seres vivos do planeta, formas simples, unicelulares, ao que tudo indica, nos oceanos rasos que existiam e se formaram entre o Adiano e o éon Arqueano. Depois o éon Proterozoico, né, onde se verifica como principal acontecimento a formação da atmosfera. E o éon Fanerozoico, que inclusive é o que estamos agora. Na atual idade, no atual tempo da Terra, no tempo geológico atual do nosso planeta, nós estamos no éon Fanerozoico. Esse éon Fanerozoico, por sua vez, ele está subdividido em eras geológicas. A Paleozoica, a mais antiga, significa vida antiga. A Mesozoica, que significa vida intermediária, e a Cenozoica, que significa vida recente. Então são 3 eras: Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. Estas eras estão ainda subdivididas
em períodos. São intervalos de tempo menores dentro das eras, e estas eras que compõem os éons. Na era paleozoica nós temos o período cambriano, o período ordoviciano, o siluriano, devoniano, carbonífero, que faz referência à formação dos grandes depósitos de carvão mineral, e o período permiano, que é o último período da era paleozoica. Aí vai ter início, na era mesozoica, o período triássico, que é o surgimento dos grandes répteis, dos grandes dinossauros e mamíferos, o jurássico, que é o domínio, o auge do domínio dos grandes répteis, dos grandes dinossauros, e o cretáceo, que é a extinção dos dinossauros dentro da era mesozoica. O fim do Cretáceo vai dar início a uma outra era, né, que se inicia com o período terciário da atual era, da vida recente, da era Cenozoica, né? Esse período terciário a gente sempre faz relação desse período com a formação das grandes cadeias montanhosas, como os Andes, o Himalaia, por exemplo. E nesse período terciário também surge a vida humana e o gênero Homo, certo? Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalis, Homo sapiens, né? E o período mais recente da era Cenozoica, que é o período quaternário. É o que estamos agora. Então, no tempo geológico, nós estamos no período quaternário da era Cenozoica, no éon Fanerozoico. Importante uma retomada dos principais acontecimentos de cada um desses períodos dentro das suas respectivas eras e, consequentemente, dentro dos seus respectivos éons. 4 éons, repetindo: Adeano, Arqueano, Proterozoico e Fanerozoico. 3 eras: Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. E cada uma dessas eras estão subdivididas nos seus respectivos períodos. Ok? Isso é uma forma, então, de contagem do tempo geológico, né? De medição do tempo geológico, do tempo da Terra. O texto aqui descreve, né, meios e métodos de datação através das rochas, principalmente, né, carbono 14, atualmente métodos de radioatividade e evidências geológicas que comprovam as incontáveis transformações pelas quais o nosso planeta passou desde as primeiras, né, formações, as primeiras formas de vida e toda a evolução, não só da vida no nosso planeta, mas também evolução do próprio planeta Terra, as transformações do próprio planeta Terra. Aqui a gente tem uma referência à formação do supercontinente. Hoje nós observamos o mapa mundi na geografia, nos nossos estudos, e nos deparamos com uma configuração atual dos continentes, mas precisamos entender que ela não foi sempre essa. Ela já foi muito diferente. O planeta já teve outros continentes. Um destes continentes antigos, o continente da Pangeia, como está aqui descrito, né, que significa todas as terras, e um único oceano que foi denominado de Pantalassa, né? Isso remonta ao período da era paleozoica, mas a separação desse super grande continente ocorreu na era mesozoica. É isso que afirma a teoria da deriva continental, que falaremos sobre ela também. Aqui é uma referência ao período, né, da vida antiga do nosso planeta, da grande presença de florestas, e nesses pântanos, nesses ambientes, é que se depositaram restos orgânicos vegetais que deram origem às jazidas de carvão mineral. É uma referência.
na era paleozoica. Na era mesozoica, essa atividade vulcânica aqui é uma representação de um período intenso, né, de uma grande instabilidade que o planeta vai viver, uma fase intensa de vulcanismo, né, em função do movimento dos continentes, da separação dos continentes, né, das placas tectônicas, da fragmentação da crosta terrestre. E aí todo o processo, né, de separação da Pangeia, que há cerca de 240, 250 milhões de anos se dividiu no primeiro momento em 2 grandes continentes. A porção que ficou ao norte passou a ser denominada pelos estudiosos de Laurásia. E a porção desse supercontinente que ficou ao sul passou a ser denominada pelos estudiosos de Gondwana ou Gondwana ao sul, né? Então a Laurásia ao norte e Gondwana ao sul. A Laurásia é a grande massa, por exemplo, da Eurásia, né? Da Europa, da Ásia, principalmente. E a Gondwana, América do Sul, África, Índia, parte da Península Arábica, Austrália e o próprio continente da Antártida, fazendo uma referência às partes desses 2 continentes hoje, nos dias de hoje, na atual era Cenozoica. Ok? Aqui a configuração, então, né, do mapa mundi na atualidade, a distribuição das terras emersas, as terras que estão acima do nível do mar, os continentes, principalmente os grandes arquipélagos, e com essas grandes massas continentais tiveram até 240 milhões de anos atrás, todas unidas, compactadas num único supercontinente denominado de Pangeia. Ok? Aqui ainda vai dar sequência a esse processo de divisão da própria Gondwana e da própria Laurásia, né? Elas se fragmentam, mas o importante da teoria a gente já descreveu, a gente já retomou, já entendeu. A referência a essas cadeias montanhosas aqui, como eu disse anteriormente, que ocorreram já na era Cenozoica, há mais ou menos 65 milhões de anos aproximadamente, no período terciário da era Cenozoica. Por isso que esse tipo de formação geológica de relevo é denominado de dobramentos terciários ou dobramentos modernos, porque ocorreram recentemente no tempo geológico. Aí só uma identificação, uma localização da cadeia do Cáucaso entre o continente asiático e o continente europeu. Ok? Olha aí, comparada a idade da Terra, os seus 4,6 bilhões de anos, a história da humanidade é muito recente, obviamente. Por isso que o tempo histórico é infinitamente menor do que o tempo geológico. Aqui esse texto é bem interessante para buscar esse paralelo, essa referência, né? Diário da Terra. Então faz uma analogia entre o surgimento do homem e o tempo geológico, né? Deixa muito claro, né, a questão, a conclusão desse texto, a mensagem do texto é muito clara. Os seres humanos surgiram e estão no planeta Terra há muitíssimo pouco tempo. Essa é a grande mensagem desse texto complementar. Dito isso, feito isso, essa parte toda aí da nossa aula de revisão, que não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. A gente vai dar início aí a fala. Aqui não, neném. Vamos falar sobre minerais e rochas, né? Então, minerais, a definição de minerais, né? Que são formados por processos naturais, possuem como característica ser sólidos e homogêneos e inorgânicos, né? Ou seja, não tem vida. As rochas, elas são compostas por minerais. Do que são feitas as rochas? De um agrupamento de minerais. Existem rochas simples, compostas de um único mineral, como existem rochas compostas por mais de um tipo de mineral.
Aqui o ciclo das rochas, explica toda a formação. E quanto à origem, nós vamos dividir as rochas em 3 grandes grupos, ok? As rochas magmáticas ou ígneas, aquelas que se formam a partir do resfriamento e solidificação do magma. O nome já sinaliza a origem da rocha, né? Rocha magmática. A origem é o magma. Elas são chamadas de rochas primitivas, né? São as primeiras rochas que se formaram no nosso planeta, são as rochas magmáticas, que também podem ser chamadas de ígneas. As rochas sedimentares, que também o nome dá uma dica, sinaliza sua origem. Ela é formada a partir do acúmulo de sedimentos de rochas pré-existentes. Então, a ação dos agentes externos que decompõem, degradam as rochas existentes, produzem sedimentos, e a compactação, o agrupamento desses sedimentos exposto a grande pressão e temperatura elevada dá origem às rochas sedimentares. E um terceiro tipo de rocha, que são as rochas metamórficas. Essas que, também expostas a grande pressão e temperatura, passam por uma metamorfose, por uma transformação das suas estruturas químicas e físicas. Então, por isso denominadas rochas metamórficas. Relembrando, 3 grupos de rochas quanto a origens: magmáticas, sedimentares e metamórficas. Aqui a gente tem um exemplo de rocha magmática, o granito é uma rocha magmática. Aqui o arenito, que é uma rocha sedimentar, e o mármore, que é uma rocha metamórfica. Ainda é importante destacar que entre as rochas magmáticas existe uma subdivisão, 2 grupos de rochas magmáticas. As que se formam ainda dentro da crosta são chamadas de rochas magmáticas intrusivas, intrusivas, ou plutônicas. As rochas magmáticas que se formam fora da crosta são chamadas rochas magmáticas extrusiva, externa ou vulcânicas. Vou dar exemplos. O granito é uma rocha magmática intrusiva, por exemplo, e o basalto não está aqui, não temos uma imagem do basalto aqui, mas o basalto é uma rocha magmática extrusiva ou vulcânica. Ok? Uma referência aqui ao arquipélago de Fernando de Noronha, né? Formado aí há cerca de 1,7 a 2 milhões de anos, né? No litoral brasileiro. A formação do arquipélago de Fernando de Noronha é o último acontecimento de atividade vulcânica no território brasileiro, mais recente. Isso porque ocorreu há cerca de 1,7 a 2 milhões de anos atrás. Ok? Nessa tabela aqui a gente tem toda a explicação, todo um esquema, a sequência, né, desse processo do ciclo das rochas, quando, né, o magma se resfria, se solidifica, dando origem a rochas. Depois essa rocha passa por um processo de desgaste e forma sedimentos, dando origem às rochas sedimentares, que também podem estar expostas à pressão e temperatura e se tornando rochas metamórficas. E quando essas rochas são novamente direcionadas para o interior da crosta, num processo denominado aqui, ó, de subducção, né? Uma parte da crosta é novamente direcionada para o interior do planeta, é exposto às elevadas temperaturas do interior da Terra, essa rocha sólida volta a estar em estado de fusão. Então, por isso é um ciclo, né? O ciclo das rochas. E esse texto faz uma representação muito detalhada desse processo. Ok? Vamos lá. A gente tem aqui também o intemperismo, né? Que é um agente externo, é um processo de desagregação de fragmentos de rochas, que são os sedimentos, e obviamente dão origem às rochas sedimentares. Esse processo de formação das rochas sedimentares é denominado de
diagênese, né? Então é assim que se formam as rochas sedimentares, por processo de diagênese. Ou seja, o intemperismo, que pode ser um intemperismo químico, principalmente pela ação da água nos minerais da rocha, ou físico, pelas variações de temperatura, né? A ação dos agentes externos, ventos, rios, mares, geleiras, até a raízes das plantas, que os seres vivos também são agentes exógenos, provocam um intemperismo na rocha, e esse processo de desagregação dá origem a sedimentos. Esses sedimentos dão origem às rochas sedimentares por diagênese. Como eu comentei anteriormente, havia feito esse comentário. Na sequência desse nosso aulão revisão, a gente tem aqui imagens do arenito no Tocantins, Jalapão, imagens de rochas calcárias, que são rochas sedimentares, na Chapada Diamantina, na Bahia, né? Então, exemplos de rocha do quartzo, aí formado, né, pelo metamorfismo das rochas calcárias, né, que formam o gneiss, que é uma rocha metamórfica, né? Então são citados exemplos, o gneiss, o mármore, são rochas sedimentares, são rochas metamórficas e que são citadas aí no nosso texto. Aí vai ampliar o estudo desse texto a partir do uso das rochas, remetendo ao Paleolítico, a chamada Velha Idade da Pedra, né? Ou da Pedra Lascada, onde os nossos ancestrais mais primitivos já utilizavam das pedras, das rochas, como meios de sobrevivência, utensílios. Depois a nova idade da pedra, a idade da pedra polida, já no Neolítico, mas é só uma referência histórica da utilização das rochas pela humanidade. E aqui cita exemplos, obviamente, atuais, né, do uso das rochas, dos minerais em inúmeras aplicações da vida humana, utilidades humanas, ok? Viagem ao centro da Terra, aí faz uma referência à ficção, porque o homem ainda não esteve e provavelmente ainda por muito tempo não estará em loco no centro da Terra, dadas os obstáculos naturais que estar no centro da Terra existem. Então a maior parte dos estudos e do que se conhece sobre o interior do planeta é através de estudos em vulcões e através dos abalos sísmicos que o homem, usando sensores, ciência e conhecimento, interpreta esses sinais na superfície, coleta materiais e busca entendimento sobre o interior do nosso planeta. Mas na prática, para a nossa prova, nós temos que ter o seguinte conhecimento, né? O seguinte domínio, que a estrutura interna da Terra pode ser classificada em duas diferentes propriedades: as propriedades físicas e as propriedades químicas. Essas propriedades químicas são aquelas que a gente estuda lá na educação fundamental, no ensino fundamental, todos já aprenderam: núcleo, manto e crosta. Essas são as três propriedades químicas da estrutura interna da Terra. Já as propriedades físicas da estrutura interna da Terra são o núcleo interno, que é sólido, o núcleo externo, que é líquido, a mesosfera, a parte intermediária, a astenosfera plástica, que faz parte do manto superior, né, onde as placas tectônicas se sustentam sobre a astenosfera plástica, e a crosta ou litosfera rígida. Então essas são as propriedades físicas: núcleo interno, núcleo externo, mesosfera, astenosfera e litosfera. Essas são as 5 camadas ou 5 propriedades físicas da estrutura interna da Terra. As outras 3 propriedades ou camadas da estrutura química é núcleo, manto e crosta. Ok?
Aí vai fazer toda uma descrição das características dessas camadas, dessas propriedades, e aqui eu gostaria de revisar com vocês as correntes de convecção. É um movimento cíclico aqui, ó, do manto no interior do planeta. Esse movimento que é responsável pelo movimento das placas. As correntes de convecção ou correntes convectivas são de grande importância para compreender o movimento das placas tectônicas, né? Elas que explicam a movimentação das gigantescas placas tectônicas, esses blocos geológicos, né, da crosta fragmentada. O nosso planeta é envolto por uma camada rígida, sólida, a crosta terrestre, ou litosfera do ponto de vista físico, mas não é única, ela é fragmentada, ela é toda dividida em partes, e cada uma dessas partes são denominadas de placas tectônicas ou placas litosféricas. Okay? Na sequência, a teoria, né, as duas teorias, a teoria tectônica de placas e teoria da deriva continental. Pela ordem de publicação, a teoria da deriva continental, proposta então pelo alemão Alfred Wegener, bem no início do século XX, que, observando o contorno aqui, né, dos continentes africano e americano, propôs que essas massas continentais estivessem unidas no tempo geológico passado. Buscou argumentos geológicos, paleontológicos, paleoclimáticos para confirmar essa teoria, que no primeiro momento não foi muito acreditada, ou, né, não teve muito crédito junto à comunidade científica, mas que hoje se trata de uma aceitação, né, praticamente incontestável. Está aqui o autor, o nome da teoria, a teoria da deriva continental, foi publicada em 1912, o seu autor Wegener, Alfred Wegener, um alemão. Olha o nome completo dele aqui, Alfred Wegener. Okay? Teoria da deriva continental. Esses imensos blocos rochosos se separaram, dando origem aos atuais continentes. Aqui, a partir desses movimentos, né, deu origem a falhas e dobras na crosta terrestre. Falaremos sobre os dobramentos, movimentos orogenéticos, movimentos horizontais, e também as falhas, né, falhamentos, que podem ser provocados por movimentos epirogenéticos verticais das placas tectônicas. Todo conhecimento sobre a dinamicidade da Terra teve um grande impulso a partir do final da Segunda Guerra Mundial, quando, do desenvolvimento dos sonares, a ciência passou a estudar e conhecer melhor o fundo oceânico, né? Lá pôde comprovar toda a dinamicidade do nosso planeta, a formação das grandes dorsais, as falhas geológicas que sinalizam os limites das placas tectônicas, a irregularidade do relevo submarino, a intensa atividade vulcânica no fundo dos oceanos. Então, realmente foi a base, foi o suporte para o desenvolvimento da teoria tectônica de placas, né? Aqui a linha da dorsal mesoatlântica, né, os limites da placa americana e africana, e um processo aqui de movimento divergente de placas. Cada placa se movimenta em sentido contrário, permitindo que o magma seja expulso do interior da crosta. Esse magma vai se resfriar em contato com a água oceânica e se solidificar, dando origem a uma cadeia de montanhas. Essas cadeias são chamadas de dorsais oceânicas.
ocorre principalmente em áreas de limites divergentes de placas tectônicas. Aqui nós temos uma situação, né, uma zona de subducção, porque as placas elas estão se chocando, é um movimento convergente de placas, né, de uma placa continental como uma placa oceânica, e essa placa oceânica está sendo direcionada para debaixo da placa continental. Isso é uma zona de subducção, vai formar no fundo do oceano uma região abissal, uma fossa, e a pressão sobre a placa continental faz com que ela se dobre, dando origem a dobramentos, ilhas ou grandes cadeias montanhosas, como os Andes, por exemplo. A formação dos Andes ocorre justamente em uma situação de subducção, numa zona de subducção, ok? Aqui um limite deslizante ou transformante, em que as placas estão deslizando paralelamente, formando falhas. O melhor exemplo mais citado entre esse tipo de limites de placa é a falha de San Andreas, na Califórnia, Estados Unidos, né? Tá aqui a península da Baixa Califórnia, que já é território mexicano, mas aqui a fronteira entre Estados Unidos e México e o território estadunidense aqui no estado da Califórnia, grandes metrópoles como Los Angeles e São Francisco, já sofreram e ocorrem recorrentemente abalos sísmicos, e eventualmente essa península pode se romper e se separar completamente, essa falha, né, separando a península da Califórnia do continente. Só para não deixar de citar também, além dos limites das zonas de subducção, que é um contato entre uma placa continental e uma oceânica, nós temos as zonas de obducção. Qual é a diferença entre as zonas de subducção e as zonas de obducção? Na subducção, você tem limites convergentes entre uma placa continental e uma placa oceânica. Nas zonas de obducção, também é um limite convergente de placas, elas estão se chocando, só que são duas placas continentais. É assim que se formou a cordilheira do Himalaia, por exemplo, numa zona de obducção. Já a cordilheira dos Andes é numa zona de subducção. Existem diferenças. E finalizando esse aulão revisão, galera, os limites de placas que eu citei anteriormente, inclusive para entender, né, as movimentações geológicas de subducção e obducção e as falhas geológicas. As imagens aqui deixam muito claras, né, os três limites de placa. O limite divergente, entre as placas se separam, aí é um processo que dá origem às dorsais oceânicas. Aqui nós temos um limite convergente, em que as placas se chocam. Se for uma placa continental e outra oceânica, como está aqui ilustrando, é uma zona de subducção. Se for um limite convergente entre duas placas continentais, aí é uma zona de obducção. E aqui o limite conservativo, deslizante ou transformante, que é o exemplo da falha de San Andreas. Ok? E o estudo, como eu disse, do fundo do oceano e dessa dinâmica litosférica, o desenvolvimento, né, do conhecimento sobre as correntes de convecção deram origem à teoria tectônica de placas. Então são duas teorias distintas que se completam. A teoria da deriva continental, ela é complementada pela teoria tectônica de placas. Ok? Aqui não, neném! Aqui não, neném. Dessa forma, pessoal,
A gente fez, né, uma retomada, né, dos conteúdos básicos que vocês vão estar encontrando na P1 desse segundo trimestre. Provavelmente a gente vai estar realizando essa prova juntos, podemos realizá-la juntos, de uma forma orientada, né? Para que, diante das dificuldades que vocês possam encontrar, a gente possa ajudá-los no desenvolvimento dessa prova, ok? Então eu vou deixar para vocês aqui aquele velho e conhecido beijo no seu coração. Fui!